Fakes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos nos debruçar aí sobre o caso do Luva de Pedreiro, Fantástico, Twitter, Record, versus o Alan dos Santos, o ex-empresário do Luva de Pedreiro. Ex-empresário esse que já era detentor aí do ranço do público, né? Mas que agora conseguiu a façanha de apenas em um dia arrumar briga com as duas maiores emissoras de TV do Brasil. Inclusive eu tô até prevendo aí que em breve vai ter lançamento do documentário sobre o empresário do Luva lá no Globoplay, com todos os podres da vida dele ali compiladinhos pra gente se deliciar. Mas eu já vou logo avisando vocês que nesse vídeo aqui eu vou meio que bancar a advogada do diabo algumas vezes, porque eu não vi ninguém olhando pro lado do pobre empresário do Luva que a gente tem que pensar na possibilidade de ser a vítima disso tudo aqui. Tá bom, não é pra tanto. Mas né, eu acho meio estranho aí que um empresário que tem um jogador grande da seleção na carteira de cliente não ter feito nada pelo guri. Parece que alguma coisa aí não bate nessa história, sabe? Porque assim, ó, eu já conheci muito um 71, golpista, empresário nessa vida aí, e eu não consigo acreditar que alguém podia ser tão burro igual esse empresário do Luva aí parece ter sido. Porque pensem aqui comigo, se você é um agente de um garoto que vale lá, sei lá, 20, 30 milhões aí em publicidade em 1 ou 2 anos, você não vai comprar nenhuma bola pro rapaz? Você vai fazer ele ficar devendo 70 pila na vendinha da esquina? Todo dinheiro que eu pedi emprestado. Os caras. Até tô devendo 70 conto. Dá um cara lá, que eu comprei uma bola, tá ligado? No dia 1. Tô devendo lá ainda, eu tenho que pagar o cara ainda. 70 reais? 70 conto, tô devendo, né, pai? Então, isso aí não faz muito sentido, né? Peguem lá o exemplo do mendigo e do Diego Aguiar. Primeira coisa que o Diego fez foi colocar o mendigo lá, num AP, de frente pro mar, dizer que ele deu o AP pra ele, pra fazer um marketing, né? Aí um ex-empresário aí do Luva não ia fazer nada assim. E tipo, eu não digo nem de fazer de boa vontade, de bom coração, mas sim no sentido de preservar a galinha dos ovos de ouro deles ali pra extrair o máximo que ela der. Olhem só como é que tava a vida do Luva, né? Eu até falei no outro vídeo. Um dia o cara tava lá no Neymar, falando com o Neymar, no outro tava com o Ronaldinho, no outro tava lá nas Europas de rei. Aí no outro ele tava lá de volta na casa dele, que continua praticamente igual antes dele hypar. Vocês conseguem acreditar que tem alguém nesse planeta que é tão ganancioso a ponto de fechar até uma propaganda com uma marca global lá, como a Amazon, e depois só meter o louco e deixar o moleque lá naquela casinha? Eu não sei, eu sei que a melhor opção, até pra alguém que quer se aproveitar do garoto, era ter alugado um APzinho lá de uns 2 contos, colocado uns móveis da Casas Bahia, uma TV de umas 50 polegadas, uma geladeira com umas 200 pizzas congeladas da Sadia e pronto. O garoto tava felizão pra chutar bola no gol, falar uns receba por mais uns anos aí. Mas o que o Fantástico e o Luva disseram aí foi que nem grana ele tinha e ainda precisava pedir emprestado. E também que tinha lá um segurança que vigiava tudo que o Luva fazia. Mas será que era mesmo isso, gente? Será que o empresário não tinha mesmo tirado ele de lá e colocado no APzinho? Porque o empresário alegou aí que tem prova, tem gravação, tem áudio pra se defender na justiça e mostrar que não era bem assim as coisas. E aqui eu acho que talvez, ele tenha um ponto. Só acho estranho que ele preferiu guardar essas supostas provas aí todas pra justiça e não tornar isso público. Por que fazer isso se ele tem as provas e a treta tá toda rolando publicamente? Aí eu lembrei do caso do Muca. Lembram? Muca Muriçoca? Então, ele foi acusado e também preferiu ficar em silêncio, guardou as provas todas que ele tinha, né? E acabou depois sendo inocentado. Quem sabe o ex-empresário do Luva aí tá usando a mesma estratégia? Claro que eu não acho aqui que ele é um santo e tá sendo injustiçado, né? Mas talvez ele não seja 100% o suco pro explorador aí que estão pintando. Até tem um filme que eu assisti uma vez que chama Amor por Contrato, onde tinha uma família que tinha uma vida aparentemente perfeita ali. Só que aí, na verdade, não era bem uma família, e sim eram atores que simulavam ser uma família de verdade. E essa família deles ali se mudava de bairro com bastante frequência. Era tudo armação, e eles meio que faziam isso tudo só pra promover o estilo de vida ali da família. Funcionava tipo uma propaganda na vida real mesmo, infiltrada no dia a dia das famílias e das pessoas da vizinhança. Eles eram uma versão de influenciadores de hoje em dia, só que com um alcance bem menor, né? Toda a interação social que essa família ali de mentira tinha com os vizinhos era no intuito de fazer marketing do carro, da casa, das roupas, da comida. Era uma família, né, que não era uma família, unida só pelo intuito de vender um estilo de vida e os produtos. E algo me diz que hoje em dia isso também acontece bastante com os influenciadores. Talvez não esse ponto aí, né? Mas algo tipo, vamos manter essa narrativa aqui de menino pobre que mora numa casa ali que nunca comeu uma pizza. E não que eu esteja duvidando da história do Luva, da vida dele toda, né? Que ele era pobre e tal. O que eu quero dizer aqui é que depois de um certo ponto, pode muito mais ter sido uma estratégia ali manter ele assim nessa situação. Pelo menos na frente das câmeras. Porque se a gente for ver, tem vários stories aí do Luva que ele fazia e aparentemente, em boa parte das vezes, ele não tava mais naquela casinha antiga dele.
E o Luva também reclamou que ele não podia mais fazer as coisas que ele queria, ouvir as músicas que ele queria, né, nas lives, fazer os stories dele. Isso pode muito bem ter sido também uma estratégia do empresário para não estragar a historinha que eles estavam construindo ali em cima da vida do Luva. E aqui eu vou um pouquinho além na minha defesa do indefensável, que obviamente é só para exercitar os neurônios e a gente pensar em algumas possibilidades hipotéticas, né? Usando o tal do IC. E se era mesmo ali o que eu falei, né? Que tava rolando de ser parte dos planos do empresário do Luva, ele manter a mesma casa, a mesma aparência ali, sei lá, humilde, né? E daí, do nada, veio alguém de fora e começou a comer a mente do Luva, tipo um outro empresário que viu que tinha possibilidades ali e que a opinião pública já tava contra o Alan, né? E se aproveitou aí dessa situação pra pegar o Luva de pedreiro sem ter que pagar essa multa de contrato pro ex-empresário dele. Ah, mas Yasmin, esse contrato aí era abusivo, tava fudendo o Luva. Mas será mesmo? Eu tinha um amigo aqui, deixa eu contar pra vocês, que ele era cantor. Ele foi cantor por muitos anos, mas ele não conseguia fazer aquele sucesso todo. Aí, um belo dia, ele conheceu um empresário que se propôs a ajudar ele, investir na carreira, abrir as portas pra ele. Porém, o empresário queria 60% do que ele lucrasse na carreira dele. No final das contas, eles fecharam em 50% pra cada e deu certo pra ele. O cara realmente ajudou, ele conseguiu fazer a carreira dar certo. Mas, depois de um tempo, esse meu amigo aí não tava mais contente com aquele acordo, porque ele achava que tava trabalhando demais e só tava levando 50% e o empresário ficava com os outros 50% todo. E claro que já tinha outro empresário novidinho dele ali prometendo mundos e fundos, né? E esse meu amigo era estudado, hein? Não era nada de analfabeto. E mesmo assim, ele se sentiu insatisfeito, cresceu o olho pra promessa de outros empresários. E foda, gente, isso pode acontecer. Agora imagine aí o Luva, né? Que não sabe nem ler. Deve ter uma tonelada de pilantra nas DM dele tentando agenciar ele, passando um monte de visão errada. Foda, não dá pra saber o que realmente aconteceu e o que tá acontecendo de verdade ali, né? E reparem que a primeira coisa que esse empresário novo do Luva fez foi colocar ele numa mansão pra mostrar que agora tá de boa, que o empresário novo é bom, igual o Diego fez lá com o mendigo. Mas é só pra chamar atenção, porque impactar o pessoal mesmo, porque essa mansão aí é alugada. E se o Luva não der retorno em 1, 2 anos, aí é tchau e bênção pra ele. Infelizmente, o Luva vai ter que ficar bem ligadinho aí, porque nesse meio não dá pra confiar em quase ninguém, não tem ser bonzinho ali. E isso vale pra esses novos empresários aí também, eu não acho que eles são 100% bonzinhos. Afinal, eles querem é lucrar com a imagem do Luva, e olha, eu aposto que esse novo contrato aí do Luva não vai ser tão diferente ainda em questão de porcentagem do que o antigo não, hein? Só espero que o Luva consiga fazer o pé de meia dele dessa vez e não se foda na mão desses tubarões aí. Engraçado que eu até vi umas pessoas aí comentando esse assunto, tipo o Nando Moura, por exemplo, que disse: se o Luva tivesse educação financeira na escola, não teria se ferrado. Ter feito as coisas. E depois aparece uma idiota como aquela Luciana Genro do PSOL dizendo que educação financeira nas escolas não é importante. Mas assim, né, o Luva não teve nem educação básica, nem o português, ele não sabe nem ler, gente, falta o básico do básico. E não é só o Luva não, né, a mesma situação para pelo menos 11 milhões de brasileiros com mais de 15 anos. Então não é questão de educação financeira, e sim acesso à educação básica mesmo. E falando nisso, o Luva diz que ele não sabia ler e escrever, mas no Twitter oficial dele, ele comentava em perfil de atriz de filme adulto. Olhem só ali, ó. Thanks, baby. Pra essa advogada do diabo aqui não tem defesa, hein? Porra, ex-empresário, daí você foi longe demais. Usasse até o VCM alto do Luvinha no Twitter pra descolar contatinho? Ah, e também tem mais alguns outros pontos aí que o Tribunal da Internet, vulgo Twitter, levantou a respeito desse caso do ex-empresário do Luva. Como os contratos que ele não tinha fechado com a Nike, com o Cristiano Ronaldo e etc. Só que assim, ó, essas marcas e esses influenciadores muito grandes são foda, gente. As pessoas precisavam analisar quais foram essas propostas aí pra poder falar alguma coisa. Porque vai que a proposta era ganhar um ano de bola da Nike e uma passagem pra Disney. Claro que eu tô exagerando um pouquinho, né? Mas vai que era uma proposta aí totalmente de ratanabá pro tamanho do hype do Luva. Porque assim, ó, depois que você se sujeita a fazer certas coisas por certos valores, isso meio que pode manchar a tua imagem na publicidade. Pode correr o boato por aí que fulano aceita fazer propaganda ou qualquer parceria por qualquer item ratanabense, por exemplo. Por isso a importância de ter um empresário bom que vai saber extrair o melhor possível do hype na hora certa. E será que o Alan dos Santos é esse cara? Eu acho que muito provavelmente não. Mas também eu acho que a gente não tem acesso às informações que são necessárias para poder bater o martelo e dizer que ele não é só um explorador.
E digo só explorador porque explorador a gente já viu que ele é, né? Mas talvez não seja só isso. E também a gente não pode esquecer que o Alan conseguiu meter essa liminar aí, que meio que censurou o Luva e o Fantástico de dar os detalhes do contrato e citar essa história toda. Algo que eu achei bem curioso da Globo ter respeitado, aliás. Eles podiam muito bem ter simplesmente não respeitado, já que, como eles mesmos disseram ali, isso é censura da mídia, a mídia tem direito de noticiar. Então por que eles não soltaram a matéria inteira? Uma liminarzinha ali cala a boquinha da Globo, é? Porém, é curioso o fato do Alan dos Santos ter metido essa aí, né? O que mais podia ter nesse contrato que a gente não viu ainda, que podia ferrar ele mais ainda? O que ele quer esconder da gente? Será que tinha alguma coisa de NFT por lá, senhor Alan? Fala pra nós aí, hein? Porque só algo grave assim, né? Pra piorar as coisas pro lado dele, mais ainda. Uma NFT do Luva falando receba? Isso seria imperdoável de verdade. Agora, com NFT ou não, eu espero que daqui pra frente o Luvinha consiga se acalmar, buscar conhecimento pra não ser mais passado pra trás, e também que ele consiga faturar uma graninha boa aí pra ele e pra família dele, não terem mais que se preocupar com o básico, porque ficar dependendo e ter que confiar em terceiros pra essas coisas aí não me parece ser a melhor opção. Por mais que até então essa talvez tenha sido a única que ele tivesse. Mas é isso aí, nesse vídeo aqui eu só tentei trazer alguns contrapontos a respeito desse caso todo. Não que eu acredite nele, só que eu achei que seria interessante trazer isso e analisar de uma forma diferente do que já fizeram. Pelo menos uma vez aí, pra ver se a gente chegava em algum lugar. Porque talvez a verdade nesse caso todo aí esteja entre o que o Luva e o ex-empresário dele estão dizendo. Ou não, talvez. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo.